Fala pessoal, aqui é o Rômulo, eu sou Product Manager no Itaú Unibanco e fui convidado para falar um pouquinho sobre o paradoxo dos times que são muito bem informados, muito bem preparados, mas que não conseguem entregar no final do dia, né? E todas as nuances desses problemas. Queria agradecer a oportunidade, a primeira vez que eu tô participando do podcast. E bom, primeiro de tudo, acho que antes da gente começar a entrar na problemática, a gente precisa entender que esse tipo de problema, ele acontece com times que são muito bons e com times que são muito ruins. Então, assim, eu presenciei isso em contextos muito desafiadores, muito ruins, quando a gente não tinha nenhum tipo de direção para saber o que fazer e meio que tínhamos que descobrir sozinhos, ou chutar, ou tentar na tentativa e erro. Mas também acontece em contextos muito positivos, onde a gente tem esteiras de discovery muito maduras, muitas ferramentas que apoiam no discovery, tanto no entendimento do perfil do usuário, quanto no entendimento das suas dores e necessidades, e ter todo esse aparato, né, ter todos esses direcionamentos, não necessariamente vai fazer seu time ser eficiente na execução. Primeiro porque a gente não tem certeza do que a gente vai fazer, por mais que a gente faça pesquisas e, enfim, tem várias técnicas que apoiam no discovery, a gente não sabe com 100% de certeza que a gente vai acertar, e também a gente tem que entender aqui que vários caminhos podem trazer vários resultados diferentes, né, e muitas vezes a gente não toma o melhor caminho para chegar no melhor resultado final. Então a gente tem que partir do princípio que toda vez que um time precisa fazer alguma coisa, né, desenvolver alguma feature, atender alguma necessidade do usuário, ele precisa ter muito claro que ele precisa tomar um caminho, esse caminho provavelmente não vai ser o melhor, e ele vai precisar reagir a isso muito provavelmente. É muito difícil acertar de primeira uma bala de prata para resolver todos os problemas do cliente, encantar o cliente, enfim, mudar o jogo do seu produto. Então, eu acho que a gente acaba entrando aqui num grande tripé que resolve essa problemática na minha humilde visão. Esse tripé, para mim, ele é basicamente decisão, organização e cultura. Decisão, cara, primeiro de tudo, decisão baseada em dados, sempre em dados. E aí, quando a gente fala de dados, a gente não tá falando necessariamente de dados de negócio, né, registros históricos de quantidade de vendas, de volume financeiro transacionado. A gente tá falando aqui de dados que muitas vezes são pesquisas, entendimento de perfil do cliente, dados qualitativos de percepções do cliente, né, colher percepções do cliente, dados quantitativos, às vezes demográficos, que podem ajudar com a gente em alguma coisa. Esse tipo de dado. Decisões apoiados em dados, mas guiados por uma estratégia. Então a gente precisa ter uma liderança muito forte, um senso de onde a gente quer chegar, para onde que a gente quer arrumar, quais são os nossos pontos fortes e fracos dentro do produto, para desenvolver features que atendam a isso no final do dia. Então, ter uma direção. É muito importante a gente ter uma direção. Não adianta a gente correr, fazer um esforço, não sair do lugar ou ir na direção errada. A gente precisa estar andando na direção certa. É melhor você andar devagar, dar um passo pequeno na direção correta do que dar vários passos e andar muitas casas na direção errada, ou não conseguir sair do lugar porque você está tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, direção é muito importante. E aí, beleza, aí você tem a direção, mas entra o segundo ponto que é muito chave, muito importante e muito negligenciado, que é a execução. Aí a gente começa a ter vários tipos de problemas, e quem trabalha com tecnologia sabe que nunca uma coisa dura o que se supunha que ela duraria em tempo de planejamento de projeto, mas a gente tem muitos percalços ao longo do tempo, e a gente precisa ter times maduros o suficiente para lidar com esses percalços. Primeiro ponto, acho que de todos cara, temos uma direção muito clara, temos um foco, temos um projeto que é muito bem definido com uma grande prioridade de um quarter, de um semestre ou mesmo do ano. Atacar esse projeto. Tudo que vier depois é distração e precisa ser evitado. Lógico, né? Se forem bugs ou algum tipo de problema no ambiente de produção, está impactando diretamente o cliente, a gente precisa tratar, mas a gente precisa evitá-lo, né? Então entra tudo nesse balaio. A gente precisa evitar distrações. E aí eu acho que tem dois pontos muito importantes aqui. Um é a direção, né? Que foi o que a gente falou agora. E o outro é você conseguir blindar o time para que o time não sofra interferências externas de outros stakeholders, de outro tipo de problema, de eventualmente algum tipo de questão que o time possa ter internamente, né? De clima, pode acontecer muita coisa aqui. Mas a gente precisa, e aí o ágil é muito firme nesse tipo de abordagem, que é a figura, por exemplo, de um product manager, de um product owner, às vezes até de um próprio agilista,
analista, de um Scrum Master, etc., é evitar esses ruídos externos, evitar distrações. Então, eles precisam ser muito cautelosos com o dia a dia, apoiar bastante, estar muito próximo do dia a dia dos devs e CX e QA, e, enfim, todo mundo que faz parte do time, né, do time de delivery, para evitar que esses ruídos atrapalhem o andamento. E aí eu acho que é o ponto-chave da questão aqui, é que normalmente, aí, de tudo que eu vi até hoje, assim, os times que não conseguem entregar, eles não conseguem entregar muito por uma interferência externa do que propriamente uma falta de direção, tá? Eu acho que a direção ela é o ponto mais importante, mas eu acho que a organização do trabalho é o ponto mais crucial aqui para você entregar ou não. Então, eu vejo a figura do Scrum Master com a figura do Product Owner como cruciais, fundamentais aqui para conseguir fazer o time pegar tração no dia a dia e entregar as coisas. Por último, mas não menos importante e não distante dos outros dois pontos, é a cultura. A gente precisa ter uma cultura forte, baseada em dados para tomar decisões corretas, e uma cultura organizacional muito forte para trabalhar no que é mais importante, né? E no que gera valor para o cliente na ponta final. Então, isso precisa estar na veia do time. Isso aí eu acho que é eu botei isso como um terceiro ponto porque eu acho que é uma evolução dos outros dois pontos, e a partir do momento que você tem esses dois primeiros pontos muito claros e muito na veia e repetidamente sendo exercitados, isso acaba virando o terceiro ponto, virando cultural. A cultura aqui é como se fosse o nirvana dos dois primeiros pontos, mas precisa ser destacado porque é difícil de atingir, não é trivial, é uma outra ponta muito importante disso tudo. E quando a gente fala de cultura, a gente fala de uma construção consistente de muito tempo. Então, você precisa ter esse ponto muito claro, esses pontos, né, muito bem definidos, para que você consiga transformar isso numa cultura. E aí, quando você transforma isso numa cultura, aí o céu é o limite. Aí você tem um time entregando, sabendo o que consegue entregar, né? Entregando tanto no sentido de feature, tanto no sentido de tecnologia, quanto no sentido de valor para o cliente final. Dificilmente você vai acertar 100% das vezes, mas se você estiver entregando consistentemente, dificilmente você vai errar. Seu negócio, ele vai andar para frente inevitavelmente. Uma hora ou outra você acerta. Bom, então é isso. Eu espero ter organizado aqui o pensamento de forma que não ficasse repetitivo, não fosse mais o mesmo, não fosse um negócio muito by the book. Tô muito feliz de ter participado. Muito obrigado aí ao pessoal do podcast. Pode contar comigo aí para outras conversas, outros insights e outras ideias aqui que vocês possam ter. Valeu!